Bem-vindos novamente, alunos. Agora vamos para a aula 2, que é medindo tensão com o Tinkercad, que é uma das nossas atividades lá, é medir a tensão e a corrente em dois circuitos, né? Então vamos lá. O que eu vou precisar? De dois resistores. Vou puxar aqui um, puxar o outro. Vou precisar também de uma fonte de alimentação, pegar uma bateria de 9 volts. E se a gente vai efetuar a medição, a gente precisa do nosso instrumento de medição, que é o multímetro. Opa, digitei errado. Achou. Então, esse é o nosso multímetro. Veja que quando você clica nele, você tem vários modos, você pode medir tensão, corrente e resistência. Aqui está escrito amperagem, mas não fala em amperagem. Lembre que cada vez que você fala amperagem, um técnico morre. Então vamos montar o nosso circuito. Vou rotacionar a minha bateria para ficar mais fácil de utilizar ela. Deixar aqui, dar um zoom aqui, puxar meu multímetro para mais perto. E agora eu quero ligar esses dois resistores em séries. Primeiro eu vou mudar o valor da resistência. Vou deixar esse aqui como 10 ohms. E esse outro aqui como 20 ohms. Lembrando, se eu montar assim, eles não vão funcionar. Preciso deixar na horizontal, no mesmo sentido da protoboard. Então vou rotacionar aqui. Ótimo, temos os dois resistores em série. Eu ligo um na saída do outro, né? Na mesma trilha, na mesma coluna. Agora eu vou ligar a alimentação. Vou ligar o positivo aqui na esquerda e o negativo no final do último resistor. Deixar o negativo como fio preto e o positivo como fio vermelho. Como é que eu meço tensão agora? Bem importante, lembram que a gente já viu que medir tensão é fácil, é só medir em paralelo. O que é em paralelo? Eu ligo em mais uma conexão que fica em paralelo. Assim os resistores estão em séries. Mas, se eu quisesse resistores em paralelo, veja só, eu vou selecionar um resistor, apertar Ctrl C, Ctrl V, ele aparece aqui do lado. Selecionar o outro, apertar Ctrl C, Ctrl V, ele aparece aqui do lado também. Assim está em série. Se eu quero ligar dois resistores em paralelo, é só colocar um do ladinho do outro, eles estão na mesma coluna, então tem um caminho paralelo para a corrente passar ao mesmo tempo em dois resistores, né? O multímetro também tem que ficar em paralelo. Então vamos colocar aqui em paralelo. E aqui vai acontecer um negócio importante. O multímetro também tem uma ponteira preta e uma vermelha, né? E antes da gente simular, deixa eu colocar isso aqui em vez de verde, vermelho, a gente pode pensar quanto que será de tensão vai estar nessa parte aqui e quanto de tensão vai estar nessa parte. Esse aqui é um multímetro de 10 ohms, o outro é um multímetro de 20. A gente pode calcular, usando a lei de Ohm, a corrente do circuito. Lembrando que a corrente, quando está em série, ela não tem por onde passar senão nesse circuito aqui e nesse circuito aqui. Ah, professor, ela passaria pelo multímetro. Lembra que o multímetro, quando ele está em modo tensão, ele tem uma resistência muito alta, quase infinita. Então a corrente praticamente não passa por dentro do multímetro. Por isso que ele não interfere na leitura em paralelo. Então, agora a gente pode medir. Mas a gente poderia calcular. Quem tem que fazer no caderno pode calcular isso. Lembrando que resistência igual a tensão sobre a corrente, né? Se eu quero descobrir a corrente que está passando no circuito, primeiro vamos descobrir a resistência equivalente. Eu tenho 10 em série com 20, eu tenho 30. Então a resistência a gente já tem. Se eu quisesse descobrir a corrente que está passando nesse circuito, como é um circuito série, é a mesma corrente que passa num resistor, passa no segundo resistor. A corrente é igual a tensão sobre a resistência. A tensão a gente sabe que é 9 volts. Então vamos pegar a calculadora aqui. Como eu falei então, tensão corrente I é igual a V sobre R, né? Lembra daquele triângulo lá? O triângulo, se tu tampar o I, você tem V sobre R. Então, V é 9 volts, dividido pela nossa resistência, quanto que tinha dado? 10 mais 20, 30.
E a gente tem 0,3 amperes, também conhecido como 300 miliamperes, ou 0,3 amperes, né? Se eu tenho a corrente, agora que passa por esse resistor aqui, eu posso descobrir a tensão que eu tenho nele, porque a lei de Ohm também vale para só um resistor. Quanto que era a resistência desse resistor? Era 10, né? Então eu vou pegar agora para descobrir a tensão, V é igual a R vezes I. Tampo o V lá naquele triângulo, fica com R e um I na mesma linha, multiplica. Sei a resistência dele, sei, é 10. Então vou pegar aqui e limpar 10. Sei a corrente que está passando, acabei de calcular, né? Era 0,3 amperes. Então, vezes 0,3. Então, se eu apertar igual, 3 volts. Então, tem que ter 3 volts nesse resistor aqui. Será que a gente acertou? Vamos iniciar a simulação. Menos 2,86. Se a gente arredondar, é quase 3 volts, né? Por que que dá essa diferença? Ah, e importante, tem um sinal negativo. Quem sabe explicar por que tem um sinal negativo? Porque eu inverti as ponteiras, né? A ponteira preta está medindo a parte positiva do circuito, né? A corrente está entrando por aqui. Então, por isso que dá o sinal negativo. Por que que dá essa diferença, não dá o 3? Porque lembra que esse simulador leva em conta a perda dos cabos também de tensão, e essa é aqui uma fonte de tensão que ela não é muito confiável, né? Uma bateria não é uma fonte muito confiável. Então a gente pode remover essa bateria aqui, perto do delete, e colocar uma fonte de bancada, que é o que a gente tem no nosso laboratório. Então está aqui a nossa fonte de bancada. Eu vou regular a tensão dela então para os mesmos 9 volts, e a corrente eu vou deixar os 5 amperes ali, que é o máximo que ela pode entregar. Mas ela não vai passar tudo isso, porque a gente vai limitar com as resistências. Então eu puxo o positivo desse lado aqui, e o negativo eu puxo desse lado aqui. Vou mudar as cores para ficar mais fácil de entender. E agora eu inicio a simulação. Opa, agora deu certinho os nossos 3 volts. Lembram? O sinal negativo é por quê? Porque eu inverti as ponteiras, né? Significa que a tensão, o positivo, está na verdade desse lado. E está aqui, lembra que eu falei que 0,3 amperes é a mesma coisa que 300 miliamperes? A própria fonte de bancada já diz quanto que está passando aqui. Então a gente estava certo. Se aqui tem 3 volts, quanto que tem que ter nesse outro cara aqui? O resto, né, é 9 volts. Então a gente vai pegar agora, desconectar aqui e conectar no nosso próximo carinha aqui. E agora vamos montar correto, vamos colocar o positivo do lado que está vindo a corrente. Então, nessa trilha aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem. Ah, se você rodar o scroll do mouse, dá zoom no circuito. A bolinha do mouse, né? E o negativo aqui, colocado também na cor, para ficar mais fácil de entender. Agora eu inicio a simulação e está lá os nossos 6 volts no outro lado do circuito. Então eu medi a tensão no primeiro e no segundo resistor. E agora, para finalizar, o que aconteceria se eu tivesse medido a tensão em série e não em paralelo? Como é que eu faço para medir em série? Eu tenho que passar por dentro do multímetro a minha corrente, né? O que ela vai medir? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse resistor para cá e vou puxar. Opa, vou tirar esse fio daqui e agora eu vou puxar ele aqui no final. Tentem entender o que está acontecendo aqui. Eu estou fazendo uma medição incorreta. A corrente sai do positivo da nossa fonte de bancada, entra nessa coluna, sai, passa pelo resistor, passa por dentro do multímetro e daí tem que passar para ir para o próximo resistor. O que vocês acham que vai acontecer? Lembra que eu falei que em modo de tensão o multímetro ele tem uma resistência muito alta, quase infinita? Então ele não deixa passar corrente, porque resistência se opõe à corrente. Então, provavelmente, o que ele vai medir aqui? Não está passando nada de corrente. Se não está passando nada de corrente, ele vai dar um valor de tensão. E que valor de tensão é essa? Se não está circulando corrente, ele vai medir a própria tensão da fonte. Isso parece meio estranho, né? Vejam só. Olha lá, 9 volts. Por quê? Porque eu não dissipei nada de tensão aqui. Eu não dissipei a tensão porque não está passando corrente. Se não está passando corrente, então eu não tenho perda de tensão. Então a mesma tensão que tenho na fonte está aparecendo aqui. E agora você fez uma medição incorreta, porque agora o multímetro está em série. Então não esqueçam, multímetro para medir tensão, sempre em paralelo. No próximo vídeo, como medir corrente.